Como montar um ambiente alfabetizador? A sala de aula pode se tornar um ambiente alfabetizador onde professor e aluno compartilham conhecimento e experiência. O ambiente alfabetizador não precisa ser necessariamente um lugar cheio de brinquedos e nem mesmo cheio de livros. Mas a leitura e a escrita não podem ficar de fora, assim tornando um ambiente propício para a aprendizagem. É muito importante que esse ambiente seja construído junto com a criança, para que tudo que nele há faça sentido, e as mesas garantam seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são o de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, usando materiais onde elas tenham fácil acesso e que o professor tenha uma intenção pedagógica. Lembrando que as atividades têm que ser voltadas para todos, inclusive para as crianças que apresentam alguma deficiência. E assim, participando dessa construção, esse local se tornará agradável, fazendo com que a criança se sinta pertencente a esse ambiente. Precisamos entender até onde os brinquedos pedagógicos contribuem para o desenvolvimento das crianças, e se todos os materiais expostos fazem sentido para elas. Pois o professor tem que pensar que através das atividades direcionadas, eles podem fazer uma avaliação de seus alunos, na qual venha a identificar se está sendo prazerosa ou não para todos. Com esse pensamento de partida, podemos construir o nosso ambiente alfabetizador junto com as crianças, formando duplas. A primeira proposta é montar um alfabeto a partir de seus nomes, pois o nome é a primeira palavra que aprendem a escrever. A atividade será construída através de cartazes e depois iremos trabalhar com a letra que corresponde ao nome da criança. Podemos também trabalhar com varal, apresentando letras e números. Renovar a cada 20 dias esse alfabeto ajuda a ampliar o repertório de palavras, não necessariamente continuar aplicando com os nomes, mas frutas, brinquedos, aquilo que elas convivem no dia a dia. Pode ser feita a construção de calendário junto com a criança para que ela aprenda a identificar os dias, as semanas, os meses e o ano, e manter frequência nesse processo com os alunos. O calendário também pode ser usado pela criança para identificar a data do seu aniversário. Podemos confeccionar um mural com os avisos da escola, sempre incentivar os alunos a ficarem atentos aos detalhes, observando as placas que há na escola, como por exemplo, seria um ótimo momento para aproveitar e apresentar avisos importantes que fazem parte do seu contexto, como escadas, piso molhado, placas de saída de emergência, incêndio e entre outros. É muito importante que haja algum espaço que elas possam ter acesso fácil a materiais que ajudem a sua criatividade, sempre deixar disponíveis lápis, canetinhas, folhas, massinhas, para que elas possam sempre usufruir quando pedirem alguma atividade a ela. Incluir nesses locais de fácil acesso fichas de leitura como textos curtos que as crianças já têm de memória, como poesias e palavras que elas já reconhecem, e materiais de contagem, atividades de relação entre número e quantidade. Lembrando sempre de incluí-las neste processo de montagem do ambiente. Elas saberão onde encontrar os materiais necessários e se familiarizar com eles. Faixa etária: 4 a 5 anos. Ideias de atividade tendo em vista o que nós propomos. Alfabeto usando nomes. Nessa atividade, pediríamos à criança escrever seu nome e contar quantas letras tem. O professor pode incrementar, fazendo colagens com letras de revista, indo mais a fundo na quantidade de letras do alfabeto, pedindo para tentar escrever o nome do colega ao lado, ver se elas conseguem ver a diferença do tamanho de nomes entre elas, qual é o menor, qual é o maior, por exemplo. Atividade calendário. Nessa atividade, o professor irá mostrar que dia começa esse mês e os alunos irão completar os dias. Depois discutiremos qual é a estação do ano e como a temperatura do dia está. Podemos perguntar quantos domingos há neste mês, que dia da semana começa e qual termina, quantas semanas há, citar se houver feriados e discutir sobre eles também seria interessante. Avaliação. Essa avaliação é feita através de todas as observações que o professor conseguir de cada criança. Por exemplo, como elas trabalharam em grupo, se apresentaram dificuldade para formar palavras, se conseguem identificar os nomes, se as crianças reconhecem ou não todas as letras do alfabeto, se conseguem identificar quantidades neste ambiente e o que o professor achar pertinente.